Uhum. Ora, Ora, vamos pois, pões-te a brincar, a falar de coisas pois, engraçadas e o na Facebook censura e deita-te tal, e depois abaixo. isto cai, não é? Pois, ora aí está. Ora aí está, sim senhor. Acho que o Paulo também está entrando. Já entrou. Ok, ótimo. Ótimo, pois é preciso ser sérias, não se pode andar a Não, é brincar Não com sei. sério. coisas sérias. A pessoa Foi por começa isso a que isto falar foi, em censura, foi, liberdade, foi por isso, contrapoder, Eu acho foi por 25 isso de que Abril. este. 25 de Abril, eu dou já o 19 de junho. Oh, senhor. Olha, deixa-me só, entretanto, partilhar também o vídeo. Mas olha, eu um bocadinho estava mesmo a partilhar quando tu, quando caí da chamada, estava a partilhar um vídeo, ou melhor, o link do YouTube, de um episódio que em 2020, em janeiro ou fevereiro de 2020, fiz a convite da revista Cenáculo aí de Braga, e o título do vídeo é precisamente Deus é Humor, em que eu faço uma espécie de visita a alguns dos episódios que, tanto no Antigo Uhum. como no Novo Testamento, são associados ao humor na Sagrada Escritura, não é? E uma das coisas que eu dizia e que digo sempre muitas vezes é que nós não estamos alertados para a dimensão cômica e irónica da própria Escritura. E, portanto, muitas vezes passam-nos ao lado algumas das referências que a Sagrada Escritura faz ao humor. Por exemplo, ainda no domingo passado, episódio, parábola da semente de mostarda, Uhum. Uhum. em que Jesus fala das árvores, portanto, a semente de mostarda, quando cresce, se converte no maior arbusto do campo, e até os passarinhos vêm abrigar-se debaixo dos seus ramos ou até fazem os ninhos, diz noutro dos evangelhos sinóticos, não é? Debaixo dos ramos do arbusto de mostarda, não é? Provavelmente Jesus estava literalmente a brincar ou a fazer uma referência para provocar um sorriso ou uma gargalhada no auditório. Porque não Pois. sei se olharmos para aquilo que é o arbusto da mostarda, é um arbusto do tamanho de uma alface. No melhor dos casos pode crescer um pouco mais, não é? Mas nem sequer tem folhagem suficiente como para fazer um ninho. Portanto, porque é Ele que era, Jesus ele dá era um exemplo? brincalhoto, era Era. brincalhoto, brincalhoto. Portanto, Brincalhoto. provavelmente é mesmo uma brincadeira que Jesus estava a fazer, não é? Ou então, quando foi traduzido para o grego, queriam referir-se a uma outra planta e acabaram por referir-se à mostarda, não é? Mas é bem provável que ele estivesse a fazer uma referência para provocar uma gargalhada ou para fazer sorrir as pessoas, não é? Portanto, que passarinho é que vai fazer um ninho debaixo de uma alface, não é? Portanto, um arbusto que é tão pequenino. E nós, de facto, não estamos muitas vezes alertados para esses Ou, ou, episódios, não é? ou passar um camelo pelo fundo de uma agulha, provavelmente também interessa, pode ser Sim, uma. é possível, seja também ali, talvez até seja uma referência mais de caráter arquitetónico que outra coisa, não é? Mas seja como for, há muitas referências jocosas, não é? Um dos livros em que isso aparece mais vezes, esse tipo de brincadeiras, é no livro dos Atos, Uhum. não é? No Uhum. livro dos Atos há um conjunto de episódios cheios de humor, não é? Em que Lucas faz referências que certamente provocavam e tinham a intenção de provocar uma certa ligeireza, não é? Nos leitores, não é? No Uhum. auditório. Uhum. Dou apenas um exemplo muito rápido, que é a chamada morte e ressurreição de Eutico, não é? Nos episódios do livro dos Atos, São Paulo está a fazer uma pregação noturna. E Lucas apresenta-nos o cenário tal e qual como quem vai contar uma grande anedota. Não é? Portanto, ele diz que estavam numa sala de cima, estava imenso calor, tinham muitas velas acesas, portanto, ainda mais calor estava.
Paulo começou a falar, este jovem com o calor encostou-se a uma janela, Paulo nunca mais se calava, ele adormeceu, caiu da janela e deram-no por morto, não é? E, portanto, eles descem todos, não é? E entretanto, Paulo aproxima-se e diz, não, ainda não morreu, a vida ainda está nele e tal. E eles voltam com ele todo contente para a sala e Lucas diz, de um jeito, com uma certa graça, não é? Que Paulo continua a pregar até de madrugada. Portanto, Olha, mas nem para mim sequer, nem sequer a morte episódio, de Eutico, não é? Foi o desencorajou de continuar a falar até tão tarde. Parece que, obviamente, aqui há uma referência muito bonita ao poder da palavra, não é? Que restaura a vida, não é? Mas há também um certo uso enfim, de algumas referências jocosas, provavelmente, ao caráter e à personalidade de Paulo, não é? A sua persistência, a sua coragem, mas que talvez por vezes até seria um pouco até inconveniente, não é? Mas o livro dos Atos tem imensos episódios com uma certa ironia, não é? para mim, o episódio dos mais caricatos é a cura do cego a chegar a Betsaida. O processo, é o processo. Assim, quando Sim. assim, mas diz lá, o que é que tu vês? O que é que tu vês? Ai, parecem árvores. Qualquer coisa eu estou assim. Está lá, vai lá, aqui ainda não foi bem feito, vamos lá começar. Vamos começar de novo. Mas pronto. Há um outro episódio que tem um ar de graça, se olharmos para ele com atenção, que é o de Zaqueu, né? Zaqueu, na forma como nos aparece no Evangelho, não é? É-nos dito que é uma personagem pequenina, não é? E é-nos dito que Jesus vem com uma multidão que o acompanha e Zaqueu corre à frente para subir a um sicômoro, não é? Para poder ver Jesus, não é? E se nós olharmos para e imaginarmos o episódio em si, não deixa de ter também uma imensa graça. Porquê? Porque um homem pequenino que vai a correr para uma árvore que em si mesma também não é muito grande. Portanto, nós imaginamos o sicômoro como se fosse um grande carvalho, não é? E as pessoas que vão à Terra Santa ficam com a ideia do sicômoro que se pode ver em Jericó, que é uma árvore super frondosa, etc, etc, mas não é o caso. Normalmente os sicômoros são uma árvore relativamente pequena, portanto, e há esta também figura de um homem subiu pequenino. A árvore, conseguia subir, não é? Exatamente. Portanto, quase um anão que vai a correr à frente sob uma árvore pequenina, não é? Para poder ver Jesus. Dá um saltinho, pronto. E depois, obviamente, dá-se todo o episódio em que é Jesus quem o chama, que diz que quer ficar na sua casa, não é? Mas todos estes episódios, não é, que aparecem no Evangelho, nós quando os lemos a título pessoal ou os escutamos na liturgia, parece que não nos apercebemos, não é? De toda a graça que estes mesmos episódios têm. E isso é porque não estamos habituados a isso. Não é? Aliás, tanto não estamos habituados a isso, não é? Que a maior parte, portanto, hoje talvez as coisas comecem a mudar pouco a pouco, mas até há bem poucos anos não era um caso estranho, e a mim às vezes a pregar aqui e acolá, a visitar várias paróquias, etc., ou fazer os famosos sermões, etc., apercebia muitas vezes que não é difícil dar conta quando é que as pessoas não estão acostumadas a ter uma homilia ou uma celebração litúrgica na qual é possível rir e sorrir. Isso acontece várias vezes nos congregados. Enquanto uma anedota as pessoas não se riem. E as pessoas não se riem, portanto a não gente se riem e fica na dúvida. Ou eu já disse, podem rir, quer dizer, não é? Ou a gente não sabe contar bem a anedota, ou então simplesmente... também pode ser o caso. Pode ser o caso. Mas há coisas que nem sequer são propriamente, digamos, do estilo de uma anedota, não é? Mas que naturalmente provocam um sorriso, uma certa graça, e às vezes não se nota nenhum tipo de feedback. Reação. E essa reação não ocorre porque as pessoas não estão à espera nem sequer de um registro mais ligeiro no diálogo, na forma como a pregação é feita, etc. A mesma coisa nas reuniões de pastoral, nos encontros de formação, não é? Mas, Pablo, tu sabes, nos Estados Unidos é completamente diferente, é muito difícil tu não estares numa celebração da Eucaristia, em que não haja
digamos, não haja uma piada, várias piadas, é normal assim acontecer. Sim, aliás, sim. Quase a captar Silvana Valência começa com uma pequena anedota, não é? Sim. E há aí uma grande diferença cultural. Por exemplo, queres ver uma coisa, desculpa lá, que é quando o Timothy Dolan, no conclave que elegeu o Papa Francisco. Portanto, um jornalista começa-lhe a perguntar se ele se é um candidato a Papa e tal, se há uma essa possibilidade. Ele, que tiveram a falar com a minha mãe, foi, não sei o que mais. No seu estilo, não é? Que é alguém muito bonachão, assim, muito bem disposto, um bom humor. Mas numa outra altura ele acaba mesmo por dizer assim, mas que tiveram a fumar a marijuana, ou que dizer, o que para nós quase choca, não é? E choca, não é? Em certo sentido, parece algo perfeitamente normal, não é? E há muitas coisas, eu acho que seria interessante até perceber, porque eu, enfim, por mim tenho um país nesse sentido em que nem sequer conheceu o que era a monarquia, quer dizer, não sabe o que é ser súbdito, não é? Quase sempre uma democracia, portanto, uma democracia, não é? A liberdade de expressão, isso está muito presente. Acho eu, enfim, mas estou agora também aqui. Eu creio que ali até pode vir, no caso do catolicismo americano, pode ter outras duas origens. Uma delas é a grande marca do catolicismo irlandês, que é uma forma de catolicismo que era muito devocional, mas que também era, como é típico também do povo irlandês, muito vivo, muito alegre, muito cômico, não é? E o outro lado, talvez, do ramo do catolicismo latino-americano, não é? Também é associado a uma dimensão muito alegre da vida, muito cômica, não é? Eu queria até lembrar uma coisa a propósito desta questão do uso das piadas ou das anedotas nas homilias, não é? Que era uma tradição medieval. De facto, era uma tradição medieval, sobretudo no domingo de Páscoa, contar anedotas nas pregações. Fazia parte um pouco dos cânones habituais da pregação medieval, sobretudo durante o tempo de Páscoa, mas acima de tudo no domingo de Páscoa. E algumas igrejas ortodoxas ainda mantêm esta tradição, porque no domingo de Páscoa, se não for na homilia, no fim é preciso contar uma anedota para as pessoas se rirem na igreja para exprimir a alegria da Páscoa do Senhor. Só que depois, no contexto do Concílio de Trento, houve, enfim, um conjunto de orientações para limitar os excessos que ocorriam nas pregações, não é? Claro. E, portanto, no contexto, na sequência do Concílio de Trento, a pregação tornar-se-á, enfim, aquilo que depois até se transforma quase numa espécie de slogan, não é? As pregações de caráter barroco, não é? Mais para provocar o choro, o pranto e a conversão do que propriamente a alegria e a boa disposição. Mas fazia parte das tradições medievais, não é? O contar anedotas no tempo da Páscoa, não é? Sim, Tiago, Não, eu ia dar esta guinada, um pouco recuperando o que eu estava a dizer previamente, isto é, é curioso, nós internamente até temos uma certa margem de manobra para fazer algum humor, não é? Connosco mesmo, porque é como aquele que sobre si mesmo, sobre a sua família, as suas maletas, pode fazer humor, mas vindo de fora nem sempre há essa margem, não é? E eventualmente uma das coisas que também mais se tem falado nos últimos tempos sobre o humor é os limites ou não quais são os limites do humor, se é que há limites, porque há quem defenda que não é quase como uma liberdade de expressão, está quase ao nível da liberdade de expressão o humor. Eu não, sem querer estar a lançar nomes para cima da mesa, mas lá está no auditório temos tido bastantes sessões de humor e quanto mais vou assistindo também vou percebendo uma outra coisa. Primeiro daquele que de facto para um humorista ou alguns é sinónimo de inteligência. O humor é sinónimo muitas vezes de inteligência quando se é capaz de ir para lá daquilo que é o standard, não é? E há chavões ou há áreas que já são clássicas em qualquer espetáculo de stand-up, de humor.
Mas, se calhar, o mais difícil é quando estamos a falar sobre o humor negro. Né? E acho que é esse o ponto, quando no discurso de Francisco, que muitas pessoas tocaram só numa primeira parte da frase dele, quando diz que o humor nunca é contra ninguém, não é? Como se houvesse carta branca para fazer qualquer género de humor, e sobre qualquer coisa, mas eu acho que é tão importante a primeira, ou melhor, a primeira parte não se entende sem a segunda, quando são dados os critérios para esse contra ninguém, não é? Ou que não ofende ninguém. Quando ele diz que é inclusivo, que suscita a abertura, que é simpatia, empatia. Portanto, são os critérios para um bom humor. Quase, já agora que estamos no Euro, como ao desporto, não é? Que um desporto, quando é praticado bem, tem a capacidade de ser inclusivo, de agregar e de ser um momento de festa. Tal como o humor, há vários géneros de humor. Obviamente eu não sou partidário de todo o género de humor, nem acho que seja tudo igual, e óbvio, acho que deve haver também, em alguns casos, limites. Agora que falaste disso, há duas coisas, eu não sei se pode falar, se pode utilizar esse tipo de terminologia, mas se nós tivéssemos de construir uma espécie de deontologia do humor, e particularmente do humor religioso, eu acho que há pelo menos duas condições que são absolutas, não é? Ou completamente necessárias. A primeira delas é que o humor seja um humor inteligente, não é? Aquilo que acabaste de referir, ou seja, um humor que não se limita à banalidade, não é? Aos lugares comuns, não é? E em segundo lugar, um humor que seja construtivo, não destrutivo. O que é um equilíbrio muito delicado, não é? O humor construtivo é o tal que pode desconstruir, ao mesmo tempo que é construtivo, pode desconstruir, lá está aquele caráter hierático, é um humor que pode pôr o dedo na ferida, não é? E dizer algumas coisas que noutras circunstâncias não se podem dizer, mas dizê-las com um sorriso e, no entanto, chamando a atenção, não é? De facto, os latinos tinham esta famosa expressão, ridendo castigat mores, não é? A rir, mas dás-nos maus costumes, não é? Corriges, não é? Portanto, o humor pode ter essa dimensão terapêutica desconstrutiva, não é? Mas o humor muito facilmente pode degenerar num humor destrutivo, não é? Num humor que não respeita o outro, que fere. E há uma relação muito íntima, eu direi, não é? Entre a agressividade e a violência reprimida e o cinismo e o ressentimento expressos através do humor. Portanto, é muito fácil utilizar o humor como não como um instrumento, mas como uma arma contra os outros, não é? Sim. E, portanto, isso ali é preciso às vezes ter também muito cuidado, não é? De facto, houve um episódio, precisamente, não vamos entrar em pormenores, não é? Mas há uns anos atrás houve um episódio de humor, não é? Na televisão portuguesa que feriu a sensibilidade de muitos católicos, não é? Há muitas formas de entender o episódio, aquilo que foi dito e foi feito, mas eu penso que foi, se não estou em erro, o padre Vaz Pinto, a quem lhe foi perguntado numa entrevista, o padre Vaz Pinto, que Deus tenha, não é? A quem lhe foi perguntado numa entrevista, não é? Qual era o critério, não é? Portanto, a partir de que ponto um sketch religioso ou de humor religioso deixava de ser humor e passava a ser insulto. E o padre Vaz Pinto, penso que foi ele, se a memória não falha, respondeu com uma argúcia extraordinária, dizendo: bom, vamos fazer o seguinte, eu começo a brincar com os seus pais ou com a sua família e você diga-me quando é que acaba a piada e onde é que começa o insulto. Portanto, não é de facto fácil, não é? Distinguir quando passamos a ferir, não é? A ferir e atacar os outros, não é? Naquilo que são os seus afetos ou a sua sensibilidade, não é? Portanto, essa fronteira entre o humor saudável, construtivo,
que enriquece, que humaniza, não é? E o humor que destrói, que ataca, que fere, que é uma arma de arremesso, é uma fronteira muito delicada, não é? E que de facto também é necessário tê-la presente, não é? Porque de facto eu penso que há muito humor que pode ser usado como não como um mecanismo de defesa, o que por vezes seria muito positivo, mas como um mecanismo de ataque, não é? Para diminuir. Paulo, o teu micro está desligado. Tá, por isso é que estava aqui a falar. Sabes que, claro que há assuntos que são muito sensíveis, e isso eu vou vendo, não é? Ao longo dos espetáculos. A religião é seguramente, a questão das minorias, também daquilo que são as expectativas das pessoas. Das pessoas que dos humoristas que me impressionou mais lá ver, fiquei espantado. Vá lá, o Fábio brasileiro, o Porchat, da Porta dos Fundos. Da Porta dos Fundos, não é? Que sabemos que chegando ali por altura do Natal é já um clássico que a coisa descamba. E a coisa e depois é de facto difícil, mesmo que tu não queiras, descolar, não é? É difícil depois descolar. Posso dizer que se calhar a situação. Mas estás a dizer descolar a personagem do humor que faz, não é? Sim, ou da pessoa, quer dizer, ou também perceber se são convicções pessoais, se é uma personagem que está a encarnar ou por aí adiante, não é? A situação mais complicada que acho que tivemos ali no auditório foi com um outro da Porta dos Fundos, o Gregório, do Vivier, onde ele trouxe ao auditório uma peça que não tinha absolutamente nada a ver com humor. Não era uma peça de humor, era um teatro, que era o mito do Sísifo. Sim. Isso eu li. É extraordinário. Foi das coisas mas mais tiveste quase um mais bonitas. à porta Tinha. Por várias coisas, claro que ali depois misturam-se vários planos, mistura-se o plano dos católicos ofendidos pelos tais vídeos, mistura-se também o plano político, não é? Que é muito mais vivo, se calhar no Brasil do que propriamente na nossa. Mas a peça foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque, pronto, para quem conhece o mito de Sísifo, este eterno recomeçar, estar quase ali a conseguir chegar ao topo da montanha, ou conseguir, mas depois há sempre um impedimento e recomeça, né? E ele usa esse argumento para falar sobre o progresso no Brasil, não é? Das promessas, da construção, de quem quer trabalhar, está quase a chegar lá, mas depois é a corrupção, ou lá o que é, pronto, atira para baixo, é um eterno iniciar. Mas pronto, era para mim óbvio que se fosse um outro género de peça, seria eventualmente naquele momento quase impossível de o ter lá, e tal como foi complicado de o ter. Por causa disso, não é? Porque legitimamente há sensibilidades diferentes e muita gente se sente ofendida pelo modo como está plasmado nos sketches, né, dele. Por daí, se calhar, ser ainda mais importante quase esta ética ou este critério, mesmo no humor genericamente falando, não é? Que dado no discurso. Eu vejo a maior dificuldade. Não, diz. Eu vejo a maior dificuldade mesmo no humor religioso, não é? Embora hoje, como tu falaste também da questão das minorias, e a verdade é que muitos humoristas sentem que já têm cada vez menos, digamos, estão mais, sim, isso, está cada vez mais limitado, e aí por isso é que a questão é complicada, não é? Porque ela aprende sempre não é humor, é a liberdade de expressão. E o assunto é muito sério, vai muito para além do humor, não é? Tu disseste uma coisa séria, Pablo, que é esta, que é no fundo, às vezes é usado como arma de arremesso, quer dizer, há ali um cinismo e uma violência que embora seja usando o humor para achincalhar, para humilhar o outro, não é? Mas dentro desse registro de humor, mas
Paulo, o Tiago já falou destes critérios, não é? Destes critérios que o Papa também inclui, quer dizer, inclusivo, tudo isso. Mas, por isso, às vezes, o critério deveria ser o bom senso. Mais uma vez, um caso que aconteceu, não é? De uma entrevista de uma pessoa que fala a perda de um filho, depois da perda do filho, quase que leva ao suicídio, não é? Passar 2 dias já há alguém que vai fazer humor a partir disto. É bom senso. É bom senso, não é? Pôr-se às vezes quer dizer, na situação do outro e perceber que até pode haver ali na entrevista aspectos que podem ser trabalhados do humor. Se calhar é melhor não sempre tocar ali à volta para quê, não é? E pronto, quer dizer, acho, mas é muito difícil esta questão do humor estabelecer digamos, os limites. Por outro lado, uma outra coisa que eu acho que é importante deste encontro do Papa, parece-me, com os humoristas, não é que o Papa confirmou ou abençoou o humor que fazem. Né? Também é importante dizer. Sim, sim. Né? É que digo que muito bem, continuem assim, não é? Que eu acho que é importante distinguir. É um encontro, é importante, é histórico, acho que é a primeira vez que um Papa se encontra com os humoristas. Achei muito interessante aquilo que a Rueff disse, que o problema do humor, já agora o humor como registro, o humor como, digamos, o humorista como profissão, é algo assim um bocado desqualificado. Uhum. Portanto, quer dizer, mas ela diz que o teatro nasce com a tragédia e com a comédia, não é? E não podemos esquecer, a comédia faz parte da fundação do teatro, mas que assim uma arte menor dentro do mundo artístico, não é? E, portanto, o Papa, ao convidá-los, quer dizer, é também uma valorização. Ela, aliás, começa precisamente a entrevista na RTP3 a falar disso, né? Dessa valorização antes de outra coisa qualquer. Mas eu acho que é importante dizer que aquilo não é a confirmação, digamos, ou a validação da parte do Papa de alguma espécie de humor que façam. Aliás, há uma coisa que não é muito delicada, enfim. No outro dia alguém referiu isto, não sei se lembra uma entrevista, eu já não sei bem a sequência, mas as palavras do Papa que foi, ele diz assim, se alguém falasse mal da minha mãe, aí está, mais uma vez, se alguém falasse mal, eu dava-lhe um murro. O Papa diz isso, é uma entrevista daquelas conferências de imprensa que acontecem no avião. Porque, por exemplo, vamos ver uma coisa que é o Charlie Hebdo, não é? Quer dizer, e toda a gente se lembra de dizer sou Charlie, isso, não sei o que mais. Os mesmos que pouco tempo depois queriam colocar regras à liberdade de expressão. Deixa-me só ser um bocadinho deste registro do humor, o que aconteceu há pouco tempo na Assembleia da República, não é? Em que temos o Presidente da Assembleia da República, acho que pode dizer, não é? Portanto, pode dizer isso. E a questão, e muitos outros que não devem ser ditos, e é verdade que as palavras têm consequências, mas essas coisas, quer dizer, nós vemos, por exemplo, a publicação Charlie Hebdo é terrível nesse aspecto, quer dizer, a mim não é o meu humor, não me revejo em nada aquilo, mas também eu sei o quanto é complexo censurar, ou pelo menos, quer dizer, o que é que se pode fazer. Está da parte do leitor, não é? Da parte do leitor rejeitar ou não uma publicação daquelas, não comprar, simplesmente. Vinha uma outra coisa muito interessante passou a propósito disso da questão do humor. Há uma coisa que eu gostaria de referir, é que às vezes a coragem dos humoristas. Vi uma publicação que e até não creio que no Expresso, quer dizer, estavam com aquele humorista norte-americano que Will Smith agrediu, não é? E que os humoristas se arriscavam também a apanhar uma chapada, não é assim, na rua. A verdade, enfim, não é corajoso brincar com a Igreja Católica. Isso é, digamos, não custa nada. O humorista corajoso era que fizesse piadas com o Islão ou com judeus. Isso é que é corajoso. Isso é que é corajoso. Fazer humor com a Igreja Católica, com o cristianismo, de corajoso não tem nada. Há uma tolerância cristã. E o evangelho de ontem, não é? De amar os inimigos, não é?
portanto, e rezar até por eles, não estou a dizer que são amigos, que não encontramos, não é? noutras religiões. Não é? Olha, enquanto falavas, lembrei-me de um par de coisas que acabei de partilhar, mais um link nos comentários, não é? Que são as conclusões de uma semana de estudos teológicos que fizemos em Viena em 2017, se chamou Humor, Saúde e Bem-Estar Espiritual, em que precisamente a Maria Rueff foi a primeira pessoa daquela semana a fazer a intervenção, não é? das quatro intervenções. Mas e tem, enfim, algumas expressões da Maria Rueff muito bonitas, não é? Que ela partilhou conosco nessa sessão, não é? Mas eu queria referir ou recordar duas coisas. Uma delas é que em várias igrejas, sobretudo do mundo mais anglo-saxónico, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido, não é? Existiu, e ainda existe, mas já não é tão preponderante, um ministério laical que se chamava o Clown Ministry. E, portanto, o Ministério dos Palhaços ou o Ministério do Bom Humor. E o que é que eram? Eram precisamente pessoas que se dedicavam a fazer humor religioso nas comunidades, nas paróquias, nas igrejas protestantes, etc. Não trabalhavam só com as crianças, portanto, não era só fazer sessões de humor para as crianças, era para toda a Assembleia. E através dessas sessões de humor, poder também espalhar o Evangelho. Até porque dessa forma eles conseguiam entrar em contextos em que de outra forma ninguém ouviria um cristão a partilhar o Evangelho, não é? Portanto, esse Clown Ministry foi muito importante. Aquilo que se calhar muitas pessoas não sabem é que a famosa Operação Vermelho, que existe nos hospitais, o nariz vermelho, isso, a Operação Nariz Vermelho que existe nos hospitais portugueses, foi começada precisamente por um destes cristãos, não é? Mark Mecklenburg, que vindo dos Estados Unidos com a intenção de iniciar o Clown Ministry em Portugal, acaba por dar início a esta operação que funciona sobretudo nos hospitais e sobretudo nas alas pediátricas, não é? Portanto, estes palhaços, os médicos palhaços ou o doutor palhaço que vai estar com as crianças, não é? Para ajudá-las um pouco também a abstrair-se às vezes das circunstâncias de grande sofrimento em que se encontram nos hospitais, não é? E para dar um momento de descanso a elas e às próprias famílias, não é? Essa operação Nariz Vermelho começa também como uma derivação deste Clown Ministry, portanto, uma pastoral do riso ou uma pastoral do sorriso que é tão importante, não é? Uma coisa que o Paulo acabou também de referir e que me lembrou foi que, de facto, por vezes parece que só se permite a pessoas que estão dentro do próprio grupo fazer certo tipo de humor. Ou seja, se o humor for feito, digamos assim, se faz uma piada sobre um judeu, pode ser acusado de antissemita, a menos que seja um próprio judeu a fazer a piada sobre si mesmo. O mesmo se diga de um muçulmano, o mesmo se diga dos padres, não é? Ou seja, que por vezes, se for o padre a fazer uma piada sobre os padres, ninguém leva a mal. Mas se o padre ouvir o leigo a contar uma piada sobre os padres, ficam ofendidos, não é? E, portanto, outra coisa, posso acrescentar. Mas eu de seguida, continua. Eu de seguida vou contar uma anedota, porque já que estamos numa de contar piadas da caserna, conto já agora, não é? A história diz que num encontro interreligioso, um imã, um rabino e um padre estavam a falar sobre os métodos de administração dos bens, não é? E, portanto, eles perguntaram, e então como é que fazes na tua comunidade para administrar as esmolas e as ofertas e tal? E o muçulmano disse, bom, eu desenho uma meia-lua no chão, atiro o dinheiro para o ar e digo, oh meu Deus, o que cair dentro da meia-lua é para ti, o que cair por fora é para mim. E, portanto, o judeu diz, mas isso não está certo. Eu desenho uma estrela e faço o contrário. Portanto, o que cair fora é que pertence a Deus, o que cair dentro é o que pertence a mim. E diz o padre, mas isso vocês são muito espertos, não é? Assim, governam e ficam com aquilo que querem. Eu não faço nada disso. Eu desenho uma cruz no chão e atiro tudo para o ar e digo, meu Deus, pega o que quiseres e o resto deixa cair. A gente pode contar piadas se for do próprio. Não é? Olha, desculpa só, parênteses, quem quiser ver um filme, como estavas a falar do padre, o rabino e o imã coexistir,
Coexistir, sim, é sempre Coexistir. Convém. Água do Mar É Morto, de que é para dar chorar, sim. Eu ainda me lembro dessa da água do é de Mar Morto. chorar. água do Mar Morto. Água do Mar Vermelho. Pá, Depois de verem o filme, vou perceber o que era a água do Mar É Morto. extraordinário. Do Mar Morto, isso não é do Mar Vermelho, do Mar Morto. do Mar Morto. Quem quiser ver assim um filme, humor, religião, coexistir. Uma outra coisa, Pablo e Tiago, que é esta. Primeiro, uma das coisas que eu já percebi, já houve um outro episódio, é que às vezes humoristas têm muita dificuldade em lidar com o humor, quando fazem o humor deles, quando se ri, Sim. que é uma coisa, fazer humor dos outros, ou a partir dos outros, ou com os outros, não é? Digamos, a melhor versão, mas quando é entre eles, a coisa pega pesado, não é? E já tivemos casos desses em Portugal. Uma outra coisa, Pablo, Salmo 2, Deus ri. Não é? Portanto, há uma prova bíblica, pelo menos uma, que Deus ri. Não é? Portanto, nós temos aquele que habita nos céus sorri. Há um comentário do Carlos Ranner, já agora, antes de aventurares, calma, Pablo, do Carlos O argumento Ranner, de o meu força, amigo calma. Carlos Ranner, não é meu, mas alguém dizia, o meu amigo Carlos Ranner, que é, aquele que habita nos céus sorri, o Senhor escarnece deles, portanto. Sim. Então, se não ri, sorri, mas enfim, sorrir, ri. Isso aparece no Salmo 2º, não é? No Salmo 2, não é? Mas esse talvez seja um dos exemplos utilizados, mas eu acho que até um dos piores para se falar do humor de Deus. Porque esse versículo não tem um sentido positivo, é precisamente o do humor negro. Ou seja, o versículo diz precisamente o Altíssimo, não é? O que mora nos céus, às vezes também traduzido assim, o Altíssimo ri-se deles, escarnece e faz pouco deles. Portanto, Sim, o primeiro verbo, que é o verbo sahak, é um verbo que significa rir ou sorrir, mas o segundo verbo que aparece nesse versículo, o verbo lag, significa literalmente fazer pouco, burlar-se, diminuir. Né? E essa é uma referência aos ímpios. Portanto, o versículo diz que Deus faz rir-se dos ímpios, dos malvados, dos perversos. Não é? Mas há uma outra expressão, utilizando o verbo rir ou sorrir, que é muito bonita. O verbo, mais uma vez, sahak, que é o nome de Isaac, Yishak. Yishak significa literalmente ele sorri. Não é? E o episódio, esse é talvez um dos episódios, de facto, onde se mostra também um pouco o humor de Deus. Não é? Porquê? Porque, se bem se lembram, quando Abraão e Sara já eram de idade bastante avançada, no episódio que nos aparece no livro do Gênesis, eles recebem a visita destas três personagens, que depois são identificadas como mensageiros do Senhor, não é? Como anjos, que anunciam a Abraão que ele vai ter um filho. E o texto diz que Sara, ao ouvir a conversa desde dentro, desde a tenda, começou-se a rir. Sara começa-se a rir, não é? Porque diz ela, não é? Com a idade que eu tenho e com a idade que Abraão tem, como é que nós vamos ter um filho? E ela começa-se literalmente a rir, não é? E até que depois os anjos dizem, a tua mulher está-se a rir, mas daqui por um ano, quando voltarmos aqui, ela terá um filho nos braços. Não é? E esse filho nos braços, ela vai lhe chamar precisamente Yitzhak, o sorriso que ele provocou em mim. Portanto, o sorriso que Deus me pôs no rosto ao dar-me um filho, não é? Portanto, há muitos outros episódios, né, se calhar no Antigo Testamento, que nos falam de Deus, não propriamente Deus que se ri, mas que provoca o sorriso. Não é? E eu termino, se calhar, a esse propósito. Teríamos muito que falar sobre a questão do humor na Bíblia, por isso é que eu partilhei o tal episódio no YouTube. Mas chamou a atenção disto, que é, apesar de que alguns autores dos primeiros séculos, nomeadamente São João Crisóstomo, que diz que Jesus nunca se riu, é uma famosa homilia. Porquê? Porque no ideal clássico, o humor não era um sinal, como aliás também um pouco aparece na sabedoria bíblica, no Antigo Testamento. Muito riso, pouco juízo. Ora, exatamente. E, portanto, até nós encontramos isso na arte, não é? A arte clássica nunca aparecem as figuras nas estátuas ou nos bustos a rir, tem sempre um rosto muito sério, muito formal, não é? Portanto,
Isso é Mas, que nós nunca mais vamos a lado nenhum. pô, Continua, exatamente. desculpa lá. Mas é por Brincamos com coisas isso. sérias. Pois, brincamos com coisas sérias e que raio da estátua é que ia sair de nós a rir, não é? Portanto, não tinha piada nenhuma. Mas, mas há um episódio do Evangelho que de facto nos deve fazer pensar quanto Jesus sorria e quanto o seu sorriso devia ser atraente, que é: deixai vir a minhas criancinhas. Ou seja, o texto do Evangelho diz que são os apóstolos que tentam escorraçar as crianças que vinham ter com Jesus e que o incomodavam. E Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, quem é como delas pertence ao reino dos céus. Mas reparemos no gesto das crianças. Ou seja, as crianças não se aproximam de alguém que não é risonho, de alguém que não lhes inspira afabilidade, confiança, etc. Portanto, é uma espécie de evidência secundária que nos pode ensinar como devia ser o sorriso de Jesus. Um sorriso que era capaz de atrair as crianças, porque as crianças não se aproximam dos rostos sisudos, não é? E, portanto, eu penso que ali temos um dos melhores vestígios no Evangelho do sorriso de Jesus. Uhum. Olha, estamos na hora. Estamos Paulo? na hora. Já Sim. são 10, é verdade. Estamos na hora, enfim, não sei se alguém tenha, eu não estou a acompanhar as questões, eu peço desculpa. Tiago, temos alguma? Olha, houve várias referências interessantes. O Padre Amaro recordou-nos o texto, o livro A Boca se nos encheu de risos, que é uma edição espanhola, não é? E não sei se está nesta, se está no vídeo anterior. E também a Fernanda colocou o link para a exortação Gaudete et Exultate sobre o humor do Papa Francisco. Tem um dos números que é sobre o humor, e a Fernanda partilhou, portanto agradeço, mas não sei se encontra nesta segunda parte do nosso vídeo ou se é no outro. Mas pronto, o Tiago, tu ias dizer mais qualquer coisa e interrompi, desculpa lá. Não, Paulo. E lamento, quer dizer, o que é que, enfim, nós temos estes problemas técnicos. A questão é que nós podemos até fazer por outra plataforma, mas para alcançar mais número de pessoas é que temos feito. Agora, a partir daqui, não é porque mais pessoas possam participar na conversa e, portanto, tudo que sai fora do ecossistema do Facebook, ele restringe, não é muito. E essa é a razão, já agora, para perceber porque é que fazemos aqui diretamente no Facebook. Só que depois acontecem estas limitações. Eu, entretanto, tirei no meu telemóvel, porque eu penso que teve a ver com isto. Tinha a rede, digamos, do telefone ligado, e tinha no modo voo, depois estou ligado ao Wi-Fi, enfim. Estava com algumas interrupções no início. Dito isto, nós para a próxima... Quando é que temos o próximo encontro, Tiago? Dia 4. Dia 4 de julho. Portanto, da manhã a 15. Vamos ver se temos um convidado, não é? Sim. Que pode vir do Oriente, não é? Uma estrela do Oriente. Dependendo da hora, né? Porque já estivemos a ver o horário, que neste momento devem ser por volta das 5 da manhã, lá no Oriente. Mas se Deus quiser, estará aqui connosco, tenho certo pelo que ele, já estou a revelar, estará aqui connosco. De resto, muito obrigado por nos terem acompanhado. Podem ver o vídeo, enfim, nós fomos partilhando também no nosso perfil. Inicialmente começou no meu, depois passou para o Padre Tiago, enfim, e fomos partilhando também nos nossos perfis esta segunda parte desta nossa conversa sobre o humor. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Alguém quer acrescentar? Damos por encerrada a audiência. Damos por encerrada a audiência, não é? E uma boa noite a todos. Obrigado. E bom descanso. Ótimo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado.